E aí, pessoal, Sérgio Rocher, o goleiro, Felipe Carbajo, o volante. E uma entrevista, no caso, duas entrevistas que geraram muito assunto aqui em Porto Alegre. E elas foram lá no Uruguai. Vamos falar sobre isso? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista pra gremista. Agora, ativo, o parceiro deste canal, o parceiro da Hora H, para não lhe deixar mal. Então aqui na descrição tem o WhatsApp do Ativo, 100% natural, nenhuma contraindicação, apenas indicações. Para quê? Para você melhorar na Hora H, para você apimentar a sua relação. Ativo é a solução. Não deixe de comprar e não deixe de ter na sua cabeceira, para sua tranquilidade, Ativo Ultra. Gente, tenho alguns assuntos aqui e duas entrevistas. Carbajo está fora do jogo do Grêmio, a gente já sabe, não é problema, vai jogar o Grenal, mas o assunto acabou juntando a vontade do Grêmio de ter um novo goleiro, e é Sérgio Rocher. O volante do Grêmio, Carbajo, concedeu uma entrevista para uma rádio de Montevidéu, para a Rádio Esportes 890, para o jornalista Bambino Etchegoyen. Nessa conversa, Carbajo falou de um monte de coisa. Falou do tipo de jogo do futebol brasileiro, falou que o futebol brasileiro tu tem que correr mais, tem jogos de 3 em 3 dias, a competição interna também é maior pelo nível dos jogadores, e isso com certeza tira um pouco o jogador do que ele está acostumado, ele que é um jogador que está lá no Uruguai, esteve lá no Uruguai por um bom tempo, é muito querido lá, e aqui ele está sendo esforçado. Falou muito do lado competitivo do Suárez, disse que ele agrega muito ao grupo, que se adapta muito fácil a qualquer ambiente, que tem ajudado muito ele, Carbajo. Elogiou demais o técnico Renato, disse que ele é compreensível, que pede opinião dos jogadores, que trata muito pelo lado humano, falou da dificuldade com os ótimos jogadores que ele tem na posição, que ele chamou de extremamente qualificados, e que são muito importantes para o desenvolvimento do grupo. Perguntado sobre o número de partidas, como eu disse, ele ficou assustado, sim, assustado não, mas ele constatou que realmente aqui joga-se mais, então tu precisa ter um plantel maior, ele elogiou isso, eles têm um plantel muito maior que permite que se prepare melhor para uma sequência de jogos, falou bastante da estrutura do Grêmio, enfim, elogios, elogios e elogios. Mas chegou uma hora que ele falou do Sérgio Rocher, o goleiro uruguaio, e ali ele contou bastidores disso. Hoje pela manhã, porque logo depois da entrevista dele, o Sérgio Rocher falou também para a rádio. E hoje pela manhã, o que fez Eduardo Picão, nosso estagiário raiz? Ligou para a rádio e vai trazer para vocês as últimas quentinhas, direto da fonte de Montevidéu, o estagiário raiz Eduardo Picão, trabalhando bastante e bem, hein? Começou bem o rapaz por aqui. Cezinha, como tu estava dizendo, o Carbajo ontem deu entrevista ao Esportes 890, uma rádio muito tradicional lá do Uruguai, e ele falou sobre essa relação com o Rocher e também sobre mensagens que eles trocaram sobre o goleiro vir jogar no Grêmio. A gente já sabia que o Grêmio tinha sondado a situação do jogador, inclusive procurado alguma maneira de trazer o arqueiro uruguaio aqui para Porto Alegre, e ontem o Carbajo falou sobre isso, disse que, claro, trocou mensagens com o ex-colega de clube, mas tentou não entrar muito e nem tentar convencer o jogador, porque falou que isso é uma decisão completamente pessoal e profissional do goleiro uruguaio, da seleção uruguaia, e disse também que ele estava passando por algum momento complicado na vida pessoal dele, ali durante e pós também a Copa do Mundo. Após isso, o Rocher deu também entrevista à mesma rádio uruguaia e confirmou essa versão do Carbajo, mas disse que agora já está tudo bem com ele, que ele pretende então dar uma volta
por cima na carreira, seja no Nacional ou em outro clube. O Bambino, o jornalista uruguaio que entrevistou o Rocher e também o Carbadio, falou comigo ontem e também hoje. A gente conseguiu trocar algumas ideias e ele me passou de que o Rocher sim foi consultado pelo Grêmio, mas que os empresários do jogador, ele é representado por um grupo de empresários, tendem a fazer um jogo duro para liberar o atleta, mas que o Nacional tem interesse, o jogador tem interesse, e daí o Grêmio e qualquer clube que esteja interessado nele, inclusive alguns clubes da Europa que procuraram ele durante a Copa do Mundo, esbarram na pedida do grupo de empresários que representam ele. O Bambino foi bem enfático em falar que seria um jogador que sim agregaria o grupo do Grêmio por toda a experiência que tem, jogou Copa do Mundo, competições sul-americanas, já é um goleiro que está chegando perto dos 30 anos e que sim agregaria bastante no grupo tricolor. Cezinha? E com toda essa explanação de Eduardo Picão, fica evidente o que nós já sabíamos. O Grêmio procura sim um goleiro. O goleiro é Sérgio Rocher. Algumas dificuldades, agora sabidas, acabam sendo determinantes para que o Grêmio não tenha anunciado ele ainda. É um jogador, como eu disse, de Copa do Mundo, que passou por uma dificuldade. Essa dificuldade tem a ver também com a pressão da Copa. Foi titular da seleção uruguaia. Ele está buscando recuperar algumas situações que ele perdeu, alguns espaços que ele perdeu. Inclusive, ele acabou não jogando algumas partidas pelo Nacional, e isso também incomoda. Mas todos sabem da qualidade desse jogador e o que ele pode representar. O que eu tenho para dizer neste momento, tá? O jogador tem final de contrato até o final do ano e ele deve sim participar das negociações com o Grêmio. O mercado de goleiros não é muito vasto. Quem tem bons goleiros não libera. E esse goleiro, sabidamente, não só pela pressão de Soares e de Carbajo, mas também por uma intenção dos dirigentes do Grêmio há mais tempo, ela indica que esse jogador é o jogador da vontade do Grêmio, esse jogador é o jogador que o Grêmio ambiciona para o seu trabalho na sequência. Lembrando, é um jogador ainda com idade jovem para goleiro, já experiente, já com carimbo de Copa do Mundo, com muitas Libertadores pelo Nacional, que hoje é uma equipe que não é protagonista mais no futebol sul-americano, mas que tem uma tradição gigante de uma torcida apaixonada, que frequenta os jogos, que pressiona o clube, que pressiona os jogadores e que, obviamente, também cascora, né? Também coloca casca, sim, nesses atletas, nesses enfrentamentos. Acho que ficou muito legal, porque a gente conseguiu juntar duas entrevistas e esse trabalho de reportagem que eu gostei demais, que o Eduardo Picão já trouxe pra gente, ele que está engrandecendo muito este espaço aqui. A gente está muito feliz por exatamente entender esse novo momento aqui do canal do CCD. Seja membro do Clube do CCD. A gente dá preferência nas lives, que vai ter hoje, antes e depois do jogo. É preciso dizer, nós vamos fazer antes da Jornada do Baldaço, depois da Jornada do Baldaço. Eu entro às 17 horas no ar e saio à 00h30. Hoje vai ser dos dias bons, porque a gente vai respirar Grêmio do início ao fim. Tá bem? Então, César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.